Seja muito bem-vindo ao canal The Good News, eu sou o Davi, estou aqui com meu caro lindo primo Gabriel. A paz do Senhor, meus queridos amigos e amigas maravilhosos desse canal, como estão? Estão bem? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo. É isso aí, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer aos nossos queridos irmãos que são inscritos do canal, que se inscreveram e compartilharam nossa meta aí no final do ano. A gente fez uma meta de até chegar até 300 inscritos, batemos em 2 dias, com isso aumentamos a meta para 350. Não conseguimos, mas chegamos a 323, mas estamos muito gratos ao Senhor e a vocês por isso. Muito obrigado por terem compartilhado, muito obrigado por terem feito esse engajamento. E pedimos que vocês continuem compartilhando nosso canal, continuem compartilhando os vídeos. Nesse vídeo aqui agora, curte, comenta e compartilha para ajudar no engajamento, tá bom? O vídeo de hoje é uma afirmação que Tiago faz na sua carta. Para quem não sabe também, Tiago é o primeiro livro do Novo Testamento, foi o que foi o primeiro escrito. E Tiago, ele fala o seguinte no capítulo 2, versículo 6. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. E aí eu faço uma pergunta para você, meu caro telespectador, meu caro inscrito irmão maravilhoso em Cristo Jesus. A sua fé está morta ou a sua fé está viva? Você sabe como identificar se sua fé é falsa ou verdadeira? Sua fé está viva ou está morta? Aliás, Gabriel, como somos salvos? Nós somos salvos através da fé, no sacrifício, na ressurreição de Jesus como Filho de Deus e crendo que Ele é Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Tendo fé. Isso aí. Então somos salvos e justificados pela fé em Jesus Cristo, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessando com a boca que Ele é Senhor de nossas vidas. Entretanto, nossa fé não pode ser falsa. Não pode ser uma fé falsa, uma fé enganosa. Isso acontece muito. Muitas pessoas estão na igreja e infelizmente a fé é falsa, a fé é morta. Essas pessoas não estão percebendo isso, né? Não estão acordando para a realidade. E esse vídeo, a intenção desse vídeo é ajudar você a identificar se sua fé é falsa ou não, sua fé está morta ou não. E é muito normal, tá? A gente mesmo se engana, né? Muitas vezes a gente acha que nossa fé é uma fé viva, uma fé verdadeira, quando na verdade é uma fé morta. Mas vamos descobrir o que nós devemos fazer ou como podemos identificar se nossa fé é morta ou não. Voltemos ao texto de Tiago para entender melhor o que ele está falando. Tiago 2,14 ele começa: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser: vá em paz e aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe só um Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. É o que Tiago fala. Eita glória. No capítulo 2 de sua carta, do versículo 14 ao 19. Ou seja, não é o suficiente apenas crermos em Deus, crermos em Jesus, apenas acreditarmos nele, que eles existem, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não é o suficiente. Não é o suficiente acreditarmos nessa afirmação maravilhosa, escandalosa e a coisa mais perfeita que existe, se não fazermos nada a respeito disso. É claro que pelas obras nós não somos salvos pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Não existe salvação pelas obras, e sim pela fé. Só que as obras testemunham e testificam a nossa fé, elas confirmam a nossa fé. É para isso que servem as obras. Tiago fala: mostrarei minha fé pelas obras. Mostro, confirmo e testifico a minha fé através das obras que faço a serviço de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai e para a edificação da igreja. E o que seriam essas obras, Davi? Seria seu serviço a Cristo. E veja só, isso é algo muito importante para que a gente entenda. Quando confessamos Jesus como Senhor, estamos colocando a nossa vida totalmente nas suas mãos. Estamos nos submetendo totalmente às suas vontades, ao seu querer, ao seu desejo. Estamos falando: a minha vida não é mais minha. As minhas vontades não são mais minhas, os meus desejos não são mais meus. Tudo o que eu tenho não é mais meu, é do Senhor. Tudo que eu vou ser, tudo que eu vou ter não é mais meu, é do Senhor. É isso que significa, é o relacionamento de senhorio que nós temos que ter com Deus. E se aprofundando nessa questão do senhorio, né, a gente remete muito é um exemplo um pouco extremo, talvez escandaloso para alguns, mas de um senhor e seu escravo. O escravo ele tem totalmente a vida entregue ao seu senhor,
Senhor, as decisões dele, para onde ele vai, quando ele come, o que ele come. Então, tudo é cativo ao seu Senhor, ele responde ao seu Senhor, é direcionado para ele. E assim nós somos chamados a ser, né? Quando nós aceitamos Deus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos submetendo a nossa vida, entregando, minha vida não pertence mais a mim, né? Eis que não sou mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, isso significa quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo já falou em algumas cartas que ele é escravo de Cristo, e ele usa os termos, esse linguajar. É claro que para nós, culturalmente no Brasil, escravo é algo horrível, algo tenebroso. Mas escravo, no contexto judaico daquela época, era algo totalmente diferente. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, caso vocês queiram. Mas é algo totalmente diferente, não era algo penoso. O escravo tinha direito, o escravo tinha salário. Enfim, é algo para outro vídeo. Inclusive, tem várias orientações no Evangelho sobre como os senhores judeus deviam tratar os seus escravos. Sim, sim. Né? Existem uma cosmovisão bíblica sobre isso. Né? Fala, mas Deus, pelo que eu conheço dele, devia abominar a escravidão, porque, como o Davi falou, aqui no Brasil nós temos um repertório muito histórico terrível para falar sobre isso, mas no tempo de Jesus era um pouco diferente. Sim. Então, quando entendemos isso do Senhor e confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos que viver de acordo com isso, esquecendo da nossa vida aqui nessa terra, esquecendo das coisas passageiras, carnais, mundanas dessa vida, esquecendo das coisas que vão ficar para trás, esquecendo das coisas que o tempo irá consumir, esquecendo de tudo e focando totalmente na vontade do Senhor Jesus Cristo, focando no reino dos céus, buscando a glória que há de vir. Por isso nós devemos trabalhar para Deus, trabalhar para a glória de Deus e para a edificação da igreja, trabalhar para salvar almas, para levar o evangelho, para levar esta mensagem maravilhosa e amorosa, graciosa, que é o evangelho que nós temos, que é a história de Jesus, é o amor de Deus Pai, o amor de Cristo sobre nós. Então, trabalhar para as almas serem salvas, trabalhar na sua igreja, trabalhar evangelizando, o ide, o pregai, tudo isso são as obras que nós temos que fazer, quando entendemos que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Afinal, é a nossa missão, né? É a grande comissão que nós temos. É a obra master que nós temos que fazer, né? Pregar o evangelho, ide e pregar o evangelho. E se nós não fazemos isso, não mostramos nossa fé, que vem através das obras. E o que quer dizer que nossa fé é morta. Você tem fé em Deus e em Jesus? Você tem fé em Deus e em Jesus e não faz nada? Até os demônios acreditam em Jesus e em Deus. Até eles creem. O que muda de você para os demônios? As obras. As obras que você faz em nome de Jesus Cristo, a serviço de Jesus Cristo, para a glória de Deus, para a edificação da igreja. É isso que muda. Olha só, o apóstolo Paulo ele fala da fé que salva. Tiago fala das obras dessa mesma fé que salva. O apóstolo Paulo fala de uma raiz de uma árvore chamada fé. Tiago fala dessa mesma árvore chamada fé, mas dos frutos dessa árvore, das obras dessa árvore chamada fé. A fé só Deus vê. As obras são para testificar a nossa fé. São para testificar o mundo da nossa fé. As pessoas veem a nossa fé através das nossas obras. Na verdade, a Bíblia ensina que não há uma fé viva e salvadora, de verdade, verdadeira, que não haja frutos, que não haja obras, tais como arrependimento. E arrependimento, para quem não sabe, no grego, é mudança de vida. O seu significado é esse, mudança de mente, mudança de caminho, de direção. Ou seja, estava cometendo erros, estava andando no caminho errado, estava falhando, e agora mudo a minha vida, mudo a minha mente, vou para o caminho correto, o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho, me arrependo daquilo que fiz. Arrependimento não é ficar triste e pedir perdão, é ficar triste, pedir perdão e mudar o caminho, mudar a conduta, mudar as ações, mudar o pensamento. Isso é o arrependimento, é uma ação. Assim como tudo na Bíblia envolve ação, não só sentimentos, mas sim ação. Então, quando você se arrepende, você para de desagradar a Deus, você para de desobedecer, você para de ir contra Deus, você para de transgredir a lei. Pecado é isso, transgredir a lei. Quando você transgride a lei de Deus, você está pecando. E aí você vai para o caminho da obediência, que leva à santidade. E quando nós falamos sobre ser uma pessoa que dá um bom testemunho, né, que visivelmente ao público é uma pessoa comportada, né, a gente não está falando de apenas essa pessoa que tem essa exclusividade de ações é comportada, não causa nenhum escândalo em relação à igreja, em relação ao meio que ela convive, ao que ela defende, né, mas a gente está falando sobre ser testemunha do que Jesus fez. E com que a gente pode basear esse ser testemunha? Quem foram as principais testemunhas do que Jesus estava fazendo? Os discípulos. E eles agiam exatamente como Jesus agia. Eles oravam como Jesus orava. Eles caminhavam como Jesus caminhava. Aonde eles passavam tinham a mesma reverberação, a mesma comoção de quando Jesus estava entre eles. Então, tanto que a chamada, a maneira como chamam a gente cristãos, mini-cristos, né? A maneira até como caçoavam eles naquela época,
é porque eles pareciam com Jesus. Então dar um bom testemunho, obedecer, mudar seus caminhos, se arrepender, é para que nós possamos parecer cada vez mais com Jesus. E conforme você vai ficando cada vez mais parecido com Jesus, se comunicando com Deus, se relacionando com Ele no secreto, buscando cada vez mais, os dons do Espírito vão se manifestar na sua vida. Isso vai fazer você crescer e exercer atividades para a edificação da igreja, fazendo obras e mais obras através da fé. Então, a fé salvadora não existe sem a revelação de obras, sem a revelação do fruto dessa fé. Sendo elas arrependimento, domínio próprio, paciência, amor, bondade para com todas as pessoas, até para aqueles que nos perseguem, até para aqueles que nos amaldiçoam, até para aqueles que zombam de nós, da nossa fé, até para aqueles que são nossos inimigos, né? Porque cristão não tem que ter inimigo, né? Pessoas, sim. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades do ar. Mas até para aqueles que são nossos inimigos, nós temos que ser bons, nós temos que amar. Essas são as obras, esses são fruto que nasce através de nós. Assim como diz em João 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Isso é uma obra. Isso é um trabalho árduo. E assim, no 35, assim mostrarão ao mundo que são meus discípulos. Assim mostrarão ao mundo, assim vai testificar, é a obra. Então, me mostre sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. É o que Tiago fala para nós fazermos. Então mostre obras, trabalhe para o Senhor Jesus Cristo, imite o Senhor Jesus Cristo. Mostre sua fé através de obras. Sua fé em Jesus Cristo que te salve, as obras que testificam dessa fé que te salva, dessa fé em Jesus. A causa da salvação é a fé. O resultado da salvação é as obras. Eu provo que sou salvo pela fé quando eu tenho obras. Em Gálatas 5,6, Paulo fala, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A fé atua pelo amor. Não existe fé sem obras e sem amor. Amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. De fato, há muito que nós, como cristãos, precisamos melhorar. Eu, particularmente, há muito que eu tenho que melhorar, há muito mesmo, vocês não fazem ideia, há muito que eu preciso melhorar. Nós somos maus, eu sou mau, o Gabriel é mau, nós somos podre, maligno, eu cometo erros e muitos erros e fico triste sobre isso. Minha natureza ela é caída e ela é podre, mas graças a Deus eu tenho o Espírito Santo que atua em mim, me mudando, me transformando e fazendo toda a boa obra através da minha fé em Cristo Jesus. João Calvino fala, tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo de mal sou eu mesmo, e eu repito essa fala dele. Todas as coisas vêm do Pai, o querer e o realizar vêm do Pai, como dizem em Filipenses 2,13. Bom, se você identificou nesse vídeo que sua fé está morta, que ela é falsa, Cristo está te dando essa oportunidade para mudar. Se esvazie de si mesmo, destrua sua carne, destrua a si mesmo, seja crucificado com Cristo para que não seja mais você vivendo, mas Cristo vivendo em você. Se encha do Espírito Santo. É necessário que você se esvazie de si mesmo para que o Espírito Santo cresça, para que ele habite e transborda totalmente em você. Mas Davi, eu não sei o que fazer. Eu não sei que dom eu tenho. Eu não sei como trabalhar para Cristo. Comece fazendo qualquer coisa. Olhe para a sua igreja, identifique o que está precisando de ajuda, identifique o que está faltando e vai e faça você. Pergunte aos irmãos da sua comunidade de fé, da sua igreja, o que está precisando. Está precisando de ajuda nisso? E ajude até você se encaixar, até você se encontrar, até você ver onde os seus dons e as suas habilidades vão se encaixar. Isso se os próprios líderes não virem, né? Isso se os próprios líderes não virem, os pastores não identificarem. Não tenham medo. Muitas vezes os líderes vêm, chamam e as pessoas ficam com medo. Não tenham medo. Vai, abrace a causa, ore, né, primeiramente, ore e vai para cima. Entenda a responsabilidade que vem com isso, mas sinta um prazer em agradar a Deus. Sinta um prazer em servir. Não doar o que sobrar do seu tempo, o que doar. Não é doação, né? É esmola. Eu tava conversando com o Davi. Não em fazer algo mal feito, né? Só para fazer na casa de Deus, mas entenda que lá é a casa de Deus e que Ele te chama para você servir e edificar o corpo da maneira como Ele escolheu para você. Cada um tem o seu propósito, cada um tem sua vocação e a melhor maneira de você descobrir a sua é pôr a mão na lama. Vai trabalhar. Exatamente. Vai trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. Pregue o Evangelho em todos os lugares que você for. Fale da graça, fale do amor de Jesus Cristo. A gente se empolga falando das coisas que a gente gosta, um pouco no trabalho, na escola. Fale do Evangelho, que é o bem mais importante que temos, é a coisa mais importante que temos, é o Senhor Jesus Cristo, é o Deus vivo, é a nossa salvação. É a nossa razão de viver, o nosso motivo, o nosso propósito, tudo é por Ele,
Ele, para Ele, por Ele, por meio dEle. É Ele, é Deus. Então fale, pregue o Evangelho em todos os lugares que você for, testifique, mostre, trabalhe para o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que somos apenas instrumentos da sua grande obra. Nossas obras são apenas sombras da grande obra que o Senhor Jesus Cristo e Deus está fazendo. E tudo que nós somos, fazemos e pensamos devem apontar para Ele. Diretamente ou indiretamente, devem apontar para Ele. E uma última advertência. Sempre ore pedindo para que Deus sonde o seu coração. Para que essas obras que você está fazendo, se você já estiver fazendo, ou que você vai começar a fazer, não seja por motivos errados, egoístas, orgulhosos, vaidosos. Não seja por motivos podres. Para que suas obras não sejam vazias. Ore para que as suas obras não sejam vazias, mas que sejam sempre pelo seu amor a Deus, pelo seu amor aos irmãos, pelo seu amor às almas, para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo e para a edificação da igreja. Ore a Deus pedindo a fé verdadeira, a fé viva, e que a sua vida mostre essa fé verdadeira em tudo que você fizer. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Perdão aí por essa semana que a gente não postou vídeo, teve vários problemas por causa da chuva. Mas enfim, curte, comenta por favor, gente, ajuda a gente aí. Curte e comenta, você que está assistindo esse vídeo, curte, comenta rapidinho, só curte e comenta qualquer coisa, só para ajudar a gente no engajamento do vídeo. Compartilhe também se puder. A gente tá com problema e nosso canal não tá pegando mais tanta visualização assim, então ajude a gente. Vocês conseguindo fazer a gente chegar a 300 inscritos. É através de vocês que a gente vai conseguir mais visualizações e mais inscritos. Então compartilhem, por favor, comentem e curte o nosso vídeo aí, por favor. Deus abençoe vocês, que a fé de vocês sejam vivas, que esses vídeos tenham abençoado muito vocês, que o Espírito Santo fale ao coração de vocês e use vocês como instrumentos para a grande glória de Deus vivo. Amém. Amém. Falou e falou. Falou.